E agradeço também, claro, o convite, né, que vocês fizeram para que eu pudesse conversar com vocês, né, trazer um pouco do que tenho pesquisado, do que pesquisei. É sempre bacana esses momentos em que a gente pode falar sobre aquilo que a gente pesquisa, sobre aquilo que a gente faz, né, e falar para públicos interessados, né, que pesquisam e que já estão dentro de um ritmo de discussão e de estudo bastante detido e bastante comprometido sobre essas questões religiosas, né, sobre o estudo das religiosidades no Brasil e para além do escopo das fronteiras nacionais. Então, eu fiquei muito contente, né, pelo convite, contente também porque admiro muito o trabalho da Wanda, estava falando, a gente estava conversando, fui colega de doutorado da Wanda, né, então isso acaba trazendo para a gente sempre boas memórias, né, pelo menos para mim o doutorado tem boas memórias. Eu sei que a vida acadêmica ela tem uma série de complicações, mas ainda assim é muito bacana, né, que a gente possa de alguma forma reencontrar, né, colegas com os quais estudamos em outros espaços, né, e ampliando determinadas redes de pesquisa e trazendo um pouco da sua formação para outros lugares. Enfim, são aquelas histórias que se cruzam e se recruzam, né, então eu que agradeço aqui o convite feito por vocês. Assim, o que eu preparei para essa fala de hoje, né, para essa palestra, para essa apresentação, tem muito, na verdade, da minha pesquisa de doutorado, né, que eu desenvolvi na UFSC, e claro, é uma pesquisa que ela não foi finalizada no doutorado, né, então eu continuo trabalhando com ela, eu continuo atenta a participação e a atuação de freiras, né, nesse contexto da ditadura militar. Agora eu ampliei um pouquinho o escopo da minha pesquisa para o período da democratização também, mas o que eu vou tentar fazer aqui é sintetizar um pouco, né, os fundamentos elementares, digamos assim, da pesquisa, daquilo que me leva a essa pesquisa, que eu acho que é interessante aqui para a nossa conversa, que é justamente essa articulação, né, que eu estou propondo entre política, gênero e fé, né, fé religiosa católica, claro, um pouco também dos resultados dessa pesquisa, né, um pouco das conclusões com as quais me deparei, né, diante de todo o trabalho documental que foi realizado. Então, eu preparei ali um PowerPoint, eu vou passar aqui para vocês, eu vou eu mesma controlar, que eu acho que fica um pouquinho mais fácil, porque às vezes eu tendo a ser um pouco caótica na fala, então o PowerPoint me ajuda a me organizar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, vocês me dizem se vai dar certo. É uma janela, esta janela. Eu não sei se vocês estão vendo alguma coisa. Já apareceu aqui, só não está em tela cheia ainda. Mas apareceu, tá? Então vamos botar Isso. aqui. Uhum. Opa, e aqui. Aí, agora tá certinho. Ele só foi um pouco mais para frente do que deveria, deixa a gente voltar aqui. Aí tá. Aí só assim, eu aqui eu não vejo nada, tá? Eu não vejo. Na apresentação em tela cheia eu não consigo ver vocês, não consigo ver o chat, então eu peço a colaboração aí, Gabriela, para caso tenha alguma pergunta, né, se vocês quiserem fazer. Eu não sei se o ritmo de vocês, eu acho que é mais deixar a gente falar e depois vem as perguntas que tu falou, mas se Isso, tiver isso. alguma sinalização aí a fazer, eu peço que tu chame a minha atenção, e também em relação ao tempo, né, eu vou tentar me ater ao tempo aqui que vocês deram, no tempo de 1 hora, mas caso eu me exceda, por favor, é só falar, tá? Muito obrigada, professora, pode deixar. Bom, e como eu estava dizendo, né, então a articulação que eu trago aqui para a conversa com vocês é essa entre política, gênero e fé, né, e eu vou pensar esses três elementos através da observação da vida religiosa feminina em tempos de ditadura militar no Brasil, né, esse é o tema da nossa conversa aqui de hoje. A pesquisa, né, que realizei no doutorado e que, em certa medida, continuo realizando, ela versa sobre a participação de religiosas em movimentos de resistência e oposição à ditadura militar no Brasil. Como que eu chego a isso? Né? A historiografia brasileira, né, aquilo que é produzido sobre a ditadura militar no Brasil, ressalta com muita veemência
a participação de bispos e de padres na oposição ao regime militar, né? Então, a gente tem muito trabalho de muita qualidade, que fala em como que, a partir de um determinado momento, né, não a partir de 64, porque a partir de 1964, a gente tem institucionalmente declarado um certo apoio, vamos colocar isso entre aspas, ao golpe militar, né? Mas esse posicionamento institucional da Igreja Católica, ele acaba mudando, né, a partir ali de 67, 68, com um pouco mais de veemência, né? E a partir desse momento, então, a gente tem nomes que se destacam, né, na historiografia, que são destacados pela historiografia, mas se destacam pelas suas ações na oposição ao regime militar, né? A gente tem o Helder Câmara, a gente tem Dom Pedro Evaristo Arnes, né, que alcançam espaços de fala, né, que vão ao púlpito e conseguem falar contra o regime, conseguem se expressar e fazer uma série de denúncias em relação às atrocidades, em relação à violência e tudo isso. Por outro lado, essa mesma historiografia, durante muito tempo, ela acaba silenciando a participação das mulheres nesse contexto, né? Silenciando a participação das religiosas. E isso começa a chamar a minha atenção, porque como eu já havia pesquisado sobre religiosas no mestrado, né? Depois eu vou falar rapidamente sobre o mestrado, para vocês entenderem como que eu chego a essa pesquisa aqui, mas como eu já havia pesquisado e lido sobre religiosas, eu sabia que durante o período da ditadura militar, né, nos anos 60, nos anos 70, numericamente, a gente tinha no Brasil muito mais freiras do que padres, né? Foi publicada uma pesquisa realizada pela CRB, que é a Conferência de Religiosos do Brasil, e nessa pesquisa, só para vocês terem uma ideia, no início da década de 70, a gente tinha em torno de 7 mil padres no Brasil, e para esses 7 mil padres, a gente tinha mais de 40 mil freiras, 40 mil mulheres. E eu comecei a achar muito curioso, né, se a gente tem, então, registrada uma participação tão veemente de padres, tão veemente de bispos na oposição ao regime militar, por que a gente não tem a participação dessas mulheres, né? Então, por que não se fala delas? Onde é que elas estavam? Será que elas eram alheias ao que acontecia? Né? Será que elas estavam apáticas ao que acontecia no país naquele momento? Né? Tudo isso começou a me soar muito estranho, porque sabia também de antemão que essas mesmas mulheres, não as 40 mil, é claro, né, eu vou fazer algumas distinções aqui a seguir, mas sabia que muitas dessas mulheres, elas tinham uma atuação social muito grande, né, no Brasil de então. A gente tem aí, ao longo da década de 70, a formação, por exemplo, das comunidades eclesiais de base, que são comunidades de uma profunda ação social. E como que essas mulheres, né, inseridas nesses espaços de atuação social, como que elas não sabiam, né, do que acontecia no país, como que elas não se posicionavam, por que elas não apareciam? Isso tudo começou a me soar muito estranho, né, e foi essa estranheza, então, que me leva a iniciar uma pesquisa documental em busca, né, dessas mulheres, né? Onde é que elas estavam, então, nesse momento, por que não se fala delas e o que se fala delas, né? Qual seriam os nossos pontos de partida para pensar, então, essa participação, né, das religiosas. A grande pergunta que eu me fazia, né, que era a pergunta motriz da pesquisa, se as religiosas participaram ou não, né, de movimentos de resistência e oposição à ditadura. Essa era a minha pergunta, né, e no final do trabalho chegou uma resposta que sim, né, só que para perceber essa participação, para entender essa participação, a gente tem talvez que olhar para diferentes espaços, né, diferentes daqueles que eram até então ocupados pelos homens, né, que são os homens que aparecem nos textos historiográficos, ao menos em relação a esse objeto, né, a questão da vida religiosa, da resistência e da oposição à ditadura militar. Nessa apresentação, então, o que eu vou trazer para vocês são aspectos gerais, né, sobre a participação dessas religiosas, né, do envolvimento delas nesses movimentos políticos e nesses movimentos sociais, no contexto das ditaduras militares,
e ao mesmo tempo convidar vocês a pensar que essas resistências, né, que essa possibilidade de resistir, que essa possibilidade de mobilização, ela precisa ser pensada, ela precisa ser analisada a partir do lugar institucional ocupado por essas religiosas, né? E é meio que esse lugar institucional que acaba nos dando pistas a respeito da participação efetiva delas nesses movimentos de resistência e oposição que até então não apareciam com tanta veemência na historiografia sobre ditadura militar. Pois bem, né, vocês sabem, vocês estudam história, vocês estão cursando uma graduação ou uma pós-graduação, e sabem, portanto, que a gente tem uma matéria-prima, né, e a nossa matéria-prima são as fontes, não existe um trabalho historiográfico sem fontes, a gente precisa delas, né, aquilo que pensamos, pensamos a partir delas, né, nossas perguntas são respondidas a partir delas, nossos trabalhos, nossos objetos são norteados, em certa medida, pelas nossas fontes. E por isso que, para o desenvolvimento desse trabalho, eu precisei recorrer a uma gama bastante ampla de fontes, né? Justamente porque eu não encontrava, a princípio, a participação dessas mulheres nos textos historiográficos. Então, eu precisei olhar para diferentes espaços, para diferentes âmbitos. Como no mestrado, né, eu falei para vocês anteriormente, eu já tinha trabalhado com vida religiosa feminina, eu conhecia um pouquinho dos lugares onde eu poderia encontrar, né, os registros dessas experiências. Por que eu conhecia? Né? No mestrado, eu trabalhei já com formação religiosa feminina. No mestrado, eu tinha uma outra curiosidade, que é o que eu conversava um pouco antes da gente iniciar essa palestra, eu tinha uma curiosidade muito grande, que era entender, em termos bem assim genéricos, o que acontecia, né, durante o período de formação dentro de um convento para que uma mulher entrasse leiga e saísse freira. Essa era a minha pergunta. Eu queria saber, muito curiosa, né, muito enxerida, eu queria saber o que elas estudavam, o que elas faziam, o que elas liam, como elas viviam, o que elas comiam, eu queria saber tudo que acontecia para que uma mulher virasse freira. Então, o meu objeto de pesquisa no mestrado foi o processo de formação religiosa feminina, né? Eu trabalhei com uma congregação religiosa, que é uma congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, que é uma congregação aqui catarinense, né, que se inicia em Nova Trento, com Madre Paulina, hoje em dia Santa Paulina, e pesquisei um pouquinho, né, entre os anos 60 e os anos 80, através de documentos e através de entrevistas, como que acontecia esse processo de formação religiosa. Então, nessa pesquisa de mestrado, eu tive acesso, né, a uma série de documentos, né, a uma série de acervos, a uma série de arquivos que me ajudavam a entender alguns dos lugares nos quais eu deveria buscar informações sobre a atuação das religiosas. Né? Então, por isso que nas fontes, né, que as fontes que subsidiam esse trabalho de pesquisa, elas são muito amplas. Né? Em primeiro lugar, para entender um pouquinho da instituição, né, da instituição religiosa, da Igreja Católica, não apenas em termos de fundamentos, mas em termos também de organização política, né, para saber quais são os espaços que cada sujeito pode e deve ocupar. Uma das fontes importantes do meu trabalho são os documentos pontifícios, né, episcopais e religiosos. Então, os documentos publicados pelo Vaticano, as encíclicas, né, que acabam regulando, digamos assim, os objetivos e os comportamentos que devem ser assumidos por religiosos, religiosas, as regras, né, as normas de cada congregação. Então, esses documentos, né, que são provenientes da própria igreja, foram fundamentais na produção dessa pesquisa, mas não foram suficientes. Então, eu precisei observar também leis e decretos para entender um pouquinho em que medida que determinados regramentos da Igreja Católica coincidiam ou tornavam-se discrepantes em relação a leis e decretos que norteavam, né, legalmente o Brasil de então, né, o meu recorte aqui é de 64 a 85, então é o período da ditadura militar no Brasil, para ter acesso a certas vozes dissonantes, né, ou versões dissonantes de um determinado discurso, ou de uma determinada narrativa, eu acabei assumindo, né, o trabalho com depoimentos. Então eu contei
com algumas pessoas que puderam me trazer indicativos de espaços onde eu poderia encontrar as religiosas, e aqui eu queria chamar a atenção para uma coisa, né? Eu coloquei depoimentos de forma proposital, porque não foi necessariamente um trabalho de história oral o que eu fiz, né, para a produção dessa pesquisa a respeito das religiosas. Eu conversei com religiosas, e aí sim foi um trabalho de história oral, o que eu fiz no mestrado para conhecer um pouquinho o trabalho, né, o processo de formação religiosa. Na tese, esses depoimentos, essas conversas, essas pessoas que me ajudaram, foi muito mais no sentido de indicar espaços, né, e de indicar lugares, e de indicar nomes, de chamar a minha atenção para determinadas coisas. Então, não foi um trabalho metodológico, né, de história oral, mas foram depoimentos muito importantes, né, e que me guiaram, em certa medida, para essa busca, né, por documentos, por fontes, por materiais que me auxiliassem a perceber aquilo que me determinei a perceber. Além disso, outros materiais que foram muito importantes como fontes nessa pesquisa foram os processos, né, e processos judiciais, lembrando sempre que eu estou falando aqui do contexto da ditadura militar, então é um contexto com uma produção documental gigantesca, e que hoje em dia, ou ao menos em 2013, quando eu fiz a pesquisa, 2014, 2015, agora, nesses últimos 2 anos, a questão está um pouco mais complicada, porque o acervo, o Arquivo Nacional e a Biblioteca Nacional, eles passaram, né, e vêm passando por momentos bastante instáveis, digamos assim, mas a gente tem projetos que são muito bacanas, né? Um deles é o Memórias Reveladas, que disponibilizou centenas e centenas de processos, né, do período da ditadura militar, e processos esses que estão na íntegra, né, na internet, a gente pode acessá-los. Então, para a realização desses trabalhos, isso acaba sendo uma ferramenta fundamental, assim como os projetos disponibilizados, os processos, disponibilizados pelo projeto Brasil Nunca Mais. Além disso, eu trabalhei também com impressos, que foram muito importantes, e vou até mostrar isso para vocês aqui hoje, que são jornais e revistas, né, buscando o que esses jornais e essas revistas, que não eram religiosos, né, mas eram de grande circulação, eram periódicos de grande circulação, se eles falavam sobre freiras, né, se eles mostravam essas mulheres em algum lugar, porque a minha pergunta, como eu falei para vocês, onde raios elas estão, né? Por que elas não aparecem na historiografia? Então, elas devem aparecer em algum lugar, procurem em vários, né? Como eu estou mostrando para vocês aqui, através das fontes. Além das fontes, vocês sabem também, né, que numa pesquisa, né, historiográfica, num trabalho historiográfico, a gente tem os nossos aportes teóricos, né? A gente tem os nossos respaldos bibliográficos. Então, esses respaldos bibliográficos, eu digo que são um pouco das nossas inspirações, né? As inspirações que nos ajudam a pensar, que matizam a nossa reflexão, né, e que nos acompanham na construção dos nossos próprios trabalhos. Então, assim, para pensar a vida religiosa feminina, como eu falei para vocês, pouquíssima coisa escrita, né? Pouquíssima coisa publicada, mas pouquíssimo não quer dizer que não exista. Então, existe né, um livro, né, que é muito importante, né, que é fundamental para esse meu trabalho, que é o livro Vida Religiosa nos Meios Populares, da professora Maria José Rosado Nunes. Né? A professora Maria José Rosado, que inclusive é ex-freira, ela fez um trabalho que foi muito, muito importante, né, que talvez seja aí fundador, né, das reflexões sobre a vida religiosa feminina, só que nesse trabalho ela está atenta particularmente à ação social dessas mulheres, mas desvinculando essa ação social de uma ação política. Então é um movimento um pouquinho diferente daquilo que eu faço, mas ela faz esse movimento em função das fontes às quais ela teve acesso. Né? Como eu tive acesso a fontes distintas, essas fontes me possibilitaram também reflexões distintas, né? Mas ainda assim, o trabalho da Maria José Rosado é fundamental para a gente pensar a vida religiosa feminina, porque mostra essas mulheres em ação, né? Mostra essas mulheres trabalhando. Um outro trabalho que é muito importante para essa pesquisa e para essa minha tentativa de observar onde estão as mulheres e se elas participaram de resistência, de movimentos de resistência e oposição à ditadura, é um livro chamado Sans armes face à Hitler, que é de um autor francês, o Jacques Semelin, e esse livro é muito bacana, porque ele nos traz a possibilidade de pensar resistência
através de outras chaves distintas da resistência armada, né? Porque no Brasil, nas pesquisas que a gente tem sobre a ditadura militar, e é claro que isso vem se transformando, isso vem se ampliando, mas até um determinado momento, quando a gente falava de resistência, a resistência estava muito atrelada à luta armada, né? Então, por exemplo, se a gente ia buscar as freiras na luta armada, realmente era difícil encontrá-las. Mas, se a gente consegue ampliar essa percepção do que é resistir, a gente consegue encontrá-las em outros lugares, né? Então, essa é a proposição do Jacques Semelin. Claro que na França ele está falando da ideia da resistência civil na época da Segunda Guerra Mundial, né? É um contexto diferente, a gente tem que fazer essas devidas considerações, mas o que é interessante para mim nesse livro é o conceito, né? Então, a forma como ele nos permite pensar a resistência para além da luta armada, isso é fundamental para o desenvolvimento desse trabalho. E um terceiro respaldo bibliográfico diz respeito, claro, às questões teórico-metodológicas, né? E daí aqui tem algumas coisas que são fundamentais. Eu coloquei duas, mas na verdade tem mais, né? Uma delas é a categoria de gênero, que é muito importante para que eu entenda por que eu não encontro as freiras nos mesmos lugares em que atuam os padres. Né? Por que eu não encontro as freiras ali junto aos bispos, nos púlpitos, fazendo discursos contra a ditadura militar? Já que elas eram tão numerosas, já que elas trabalhavam tanto, já que elas tinham uma atuação social tão forte, por que elas não ocupavam esses espaços? E a categoria de gênero me ajuda a pensar isso. Né? E, ao mesmo tempo, claro, a categoria de história do tempo presente, né? Na medida em que toda essa história, todas essas experiências, elas acabam sendo profundamente constitutivas do nosso tempo, né? Elas são profundamente constitutivas do nosso presente. Portanto, essas perguntas que eu faço no presente, que me interpelam no presente, me levam a pensar a respeito de um passado que é bastante próximo ao que vivemos hoje em dia. Né? E são essas permanências, e em certa medida, o fato de que esse passado próximo, mas esse passado da ditadura militar, ele constitui aquilo que a gente chama de um espaço de experiência, né? Ele faz parte de um espaço de experiência que nos leva a pensar em expectativas, né? A consolidar expectativas de futuro. Então, é nessa imbricação entre passado e futuro que a historiadora, a pesquisadora se encontra, né? E isso tudo a gente pensa a partir da história do tempo presente, que é esse campo, né, de pensamento, de reflexão e de escrita dentro da história. Bom, quais são os fundamentos do argumento, né? Eu falei para vocês que a ideia é ver as freiras na resistência à ditadura militar. O fundamento desse argumento, então, é o seguinte: em primeiro lugar, a gente precisa atentar a um fundamento contextual, ou seja, para que a gente saiba, para que a gente observe aonde estão as freiras, a gente precisa atentar às características da vida religiosa feminina. Então, a gente tem que conhecer sobre a vida religiosa feminina, como que ela funciona, como que ela se estrutura, quais são as expectativas em torno dela, né? Quais são as características institucionais dentro dessa vida religiosa, para que a gente possa olhar para os lugares certos, né? E entender em qual contexto essas vidas, essas experiências e essas ações podem acontecer. Um outro fundamento, que é metodológico, diz respeito a essa variação de fontes, né, que possibilita perceber movimentos, silêncios e incoerências. Como essa pesquisa que empreendi e que continuo a empreender, ela é bastante exploratória, então, assim, a minha primeira intenção era fazer um grande mapeamento das ações e da presença dessas mulheres, eu precisei expandir ao máximo o meu leque de fontes, e é claro que isso trouxe problemas para mim, na medida em que eu precisei expandir ao máximo o meu leque de orientações metodológicas para produzir uma pesquisa coerente, né? Mas a gente nunca pode perder de vista que essa escolha, né, em trabalhar com uma amplitude de fontes também é uma escolha metodológica em função do objetivo da minha pesquisa, né? Então, vocês que estão produzindo pesquisa, a gente nunca pode perder de vista, né, que a nossa metodologia de pesquisa, ela precisa estar fundamentalmente ligada ao objetivo da nossa pesquisa, às perguntas que a gente quer responder. Né? E, por fim, um terceiro fundamento, que é teórico, né, que é pensar essas relações de gênero, né, as noções de gênero, como falei para vocês já rapidamente sobre, a noção de resistência, então essa ideia de amplitude da ideia de resistência, ver a resistência para além da resistência armada,
e também a noção de política, né? Entender que política ela não é só a política partidária, né? Não é só a política eleitoral, né? Mas que a questão política ela diz respeito a determinados posicionamentos diante da sociedade, que são assumidos por diferentes grupos, em diferentes espaços, em diferentes tempos. Então, essa percepção de política, né, que tem muito a ver também com as pesquisas, com a ascensão de uma nova história política, né, que é com a qual a gente dialoga aqui, é que nos permitem, né, montar esse trabalho que apresento aqui para vocês. Uma observação importante que eu quero fazer é que quando eu estou falando de freiras aqui para vocês, e quando eu estou falando que a minha pesquisa busca entender aonde que estavam as freiras, né, e falar sobre a atuação delas em movimentos de resistência e oposição à ditadura, eu estou falando das freiras, né, e da vida religiosa feminina ativa. E é bem importante eu marcar isso, porque assim, eu não quero generalizar para vocês as experiências, as regras, os direcionamentos e as motivações distintas que conformam a vida religiosa feminina. Né? A vida religiosa feminina, ela se estrutura e ela se apresenta de diferentes formas. Né? A gente tem a vida religiosa feminina ativa, né, que é essas com as quais eu trabalho, que são essas mulheres que não trabalham apenas dentro dos conventos, né, das casas religiosas, mas elas vão para a sociedade, elas assumem outras funções. Mas a gente também tem a vida religiosa feminina consagrada, né, que são essas, que seriam as freiras enclausuradas, né, que vivem no claustro, que não têm esse contato com a sociedade. Então, existem essas mulheres, é óbvio, elas têm um papel relevante dentro da instituição, mas não é necessariamente com essas que eu estou trabalhando, não é necessariamente dessas que eu estou falando, quando eu busco a participação, né, das religiosas e na resistência e oposição à ditadura. São as freiras, né, a vida religiosa feminina ativa. Isso aqui são só algumas questões muito contextuais sobre a vida religiosa feminina, que eu vou falar bem rapidamente, porque elas são o fundo, né, o escopo daquelas mulheres com as quais eu vou trabalhar. Então, só para vocês terem uma dimensão muito ampla, muito grande, sobre a vida religiosa feminina no Brasil, ela se estrutura desde o período da colônia, né, mas ela acaba se consolidando de diferentes formas, né, em um primeiro momento, ali entre os séculos XVI e XVIII, a gente tinha no Brasil, né, os chamados recolhimentos e conventos, né, primeiro os recolhimentos e depois os conventos, sendo que a principal distinção, né, é que esses recolhimentos, eles eram casas religiosas, mas eles não formavam freiras, né? Então, eram espaços de recolhimento dessas mulheres, né, e de mulheres de camadas sociais menos abastadas. Né? Os conventos, diferentemente, eles eram destinados a mulheres de classes mais abastadas, então havia uma questão social muito forte. Né? As mulheres pobres não iam para um convento, né, grosso modo. Então, era um espaço de distinção social, era um espaço de educação, de produção cultural e, importante dizer, uma alternativa ao casamento, né, que seria o direcionamento principal de uma mulher no período colonial. E isso se estende no tempo e vai ser desestabilizado no século XIX, quando a gente tem ali uma tensão entre as relações da Igreja com o Estado brasileiro, né? Com o final do Império, início da República, vocês sabem, a gente tem o fim ali do chamado padroado régio, então meio que o Estado rompe com a Igreja, e isso traz problemas também para os conventos, né, e para a vida religiosa feminina, porque os conventos começam a ser encarados como representativos de um passado, né, que não tem mais nenhuma relação com os desejos de modernidade que se quer construir no Brasil republicano. Esse problema, né, essa tensão, ela acaba não desestruturando, mas desestabilizando em certa medida a presença da igreja, mas ela continua atuante, né, e ela vai acabar ocupando outros espaços, e um desses espaços é justamente o espaço da educação e da assistência social, né, que vai ser ocupado por religiosas que começam a vir para o Brasil a partir do final do século XIX. Então, a partir do final do século XIX, a gente tem um monte de congregações religiosas femininas que vêm para o Brasil, que se estabelecem no Brasil e que começam a atuar fortemente na assistência social e na educação.
né, nas escolas. As religiosas, então, as irmãs, elas assumiram, né, um papel muito importante na medida em que elas iam trazer e elas iam educar moças, né, meninas, que eram colégios para meninas, a partir de princípios morais e tradicionais que eram muito adequados para um novo discurso liberal, né, que começava a ser implementado no Brasil republicano do início do século XX. Então, a gente tem aí a igreja, vocês sabem, presente em diferentes momentos da história do Brasil, e as freiras também presentes do mesmo modo. Uma outra coisa que é importante falar é que a vida religiosa feminina, ela passa por uma série de transformações ao longo desse tempo, mas como a gente fala aqui de ditadura, é importante que a gente observe transformações que começaram ali no final dos anos 50 e nos anos 60, em função do Concílio Vaticano II. Né? O Concílio Vaticano II é um grande evento, né, que acontece dentro da Igreja Católica, e que revisita e que reestrutura, né, o lugar que a igreja deve ocupar perante os desafios da sociedade contemporânea. Nesse concílio, né, que tenta repensar as formas de ser e de fazer da Igreja Católica, percebe-se e anuncia-se a necessidade de que os religiosos e as religiosas precisariam estar mais próximos dos fiéis. Né? A igreja estava percebendo que estava perdendo muito fiel, que estava perdendo muito espaço, porque as pessoas não se identificavam mais com os padres, não se identificavam mais com as freiras, que pareciam sempre muito distantes. Né? Então, percebia-se uma necessidade de que a atuação desses religiosos fosse mais próxima das demandas da vida prática. Né? E essa aproximação, ela meio que foi uma das determinações, digamos assim, do Concílio Vaticano II. Essa ideia, né, de que a partir de um determinado momento as freiras, os padres, deveriam ter uma atuação mais próxima dos fiéis, elas acabaram sendo bastante polêmicas, assim, porque algumas pessoas acharam que era isso mesmo, né, acharam que a vida religiosa deveria ser uma vida de entrega para o outro, né, então ficaram muito felizes com a ideia de uma inserção social, de um trabalho social a ser assumido pelas religiosas. Né. Eu ouvi em um depoimento o seguinte: no Rio Grande do Sul, eu entrei numa casa de formação de freiras, e a prática das irmãs era a inserção social, que para mim se tornou algo natural da vida das irmãs. Lá tive uma experiência coerente com o que acreditava ser a vida religiosa. Chegando aqui, em Santa Catarina, me colocaram para trabalhar em um colégio, e algo que eu não compreendia muito bem, uma pastoral bem distante daquela com a qual eu estava acostumada. Então, os anos 60, gente, eles são fundamentais, eles são muito importantes, porque eles marcam uma tensão em relação à vida religiosa. Né? Por um lado, a gente tem mulheres que acreditavam que a vida religiosa feminina era uma vida de trabalho e inserção social, e a gente tem outras que acreditavam que não. Né, outras que não entendiam, que acreditavam que os sentidos da vida religiosa era o segmento das regras, né, e essas regras eram muito rígidas, eram muito disciplinadas, você tinha que ter horário, você tinha que trabalhar dentro da casa de formação, você tinha que trabalhar dentro do convento. Então, se você estivesse na inserção, se você estivesse trabalhando junto ao povo, você não estava seguindo essas regras, né, logo, você não estava vivendo essencialmente o que seria uma vida religiosa. Né? Um outro testemunho diz o seguinte: é uma questão muito complicada, né? Aquela que é fanática acaba com tudo. Houve um tempo em que dizíamos: vocês são das escolas e das instituições, não compreendem o que é inserção, não sabem o que é trabalhar com o povo. Né? Por outro lado, essas diziam: vocês que são da inserção, não têm organização, saem a hora que querem, voltam tarde, não tem hora para rezar, não tem hora para jantar, dizem que trabalham o tempo todo e nunca têm dinheiro. Né? Então, assim, havia um conflito muito forte dentro das próprias casas de formação. Né? E além desse conflito muito forte, a gente tem uma transformação que não pode ser negligenciada, que é o fato de que justamente nesse momento é o momento onde as freiras, que aqui num lado vocês estão vendo usando os hábitos religiosos, deixam de usar esses hábitos religiosos e começam a assumir novas funções. Né? E vocês podem imaginar a tensão, né, que isso gera, né, dentro dessa vida religiosa feminina. Então, essa tensão aqui está sendo representada por essas duas imagens. Né? As duas são religiosas, são duas freiras, mas absolutamente diferentes, né, umas das outras, na sua forma de portar as suas vestes e na sua forma de trabalhar, na sua forma de fazer.
Essas transformações, elas apareceram muito nas páginas de jornais. Então, nos anos 60 e 70, que são justamente esses anos da ditadura militar, a gente tem essas mudanças na vida religiosa sendo fortemente noticiadas. O que era fortemente noticiado? O fato de que as freiras não estavam mais usando o hábito, e isso foi muito polêmico. O fato de que as mulheres estavam começando a trabalhar em projetos de inserção junto ao povo, e o fato de que as freiras estavam buscando outros espaços de trabalho para além da assistência social e da educação, que eram os espaços clássicos de trabalho, digamos assim. Então, aqui é só para vocês verem, né, alguns desses jornais que traziam, né, e que publicavam coisas sobre as freiras. Aqui foi uma reportagem da Veja, falando, né, sobre essa coisa do encontro com o mundo, do trabalho que as freiras começaram a assumir. Aqui tinha algumas coisas muito inusitadas também, por exemplo, tem um jornal que eu encontrei de 62 que publicou o fato de freiras estarem na praia. Então a reportagem era freiras na praia. A princípio a gente ri disso, mas por outro lado, isso nos chama a atenção, né? Por que freiras na praia é uma coisa que deve ser noticiada? Né? Por que de repente isso merece um espaço no jornal? A gente precisa estar atento a isso, porque a divulgação desse tipo de coisa, como freiras jogando vôlei, ela nos chama atenção para algo, né? E no meu caso, na pesquisa, ela me chamou atenção ao fato de que havia toda uma expectativa em torno da vida religiosa feminina que estava sendo desestabilizada e que isso estava ganhando atenção, e que isso estava sendo publicado, e que isso nos leva a questões mais relevantes, ou questões mais de fundo do que o fato de que, por exemplo, freiras podiam ter uma banda, né, que também era noticiado no Brasil nos anos 60. Além dessas questões, então, não além, mas a partir do momento que a gente entende, né, que estão acontecendo mudanças na vida religiosa feminina, né, que de repente as freiras começaram a não usar mais os hábitos religiosos, que de repente essas mulheres começaram a atuar em outras frentes, a ter trabalhos em outros lugares, a gente começa a perceber que a atuação delas, né, e que o engajamento delas, ele talvez acontecesse nesses mesmos espaços que estavam sendo ocupados pelas religiosas e que começaram a ser ocupados única e exclusivamente porque houve uma mudança, né, houve uma transformação dentro da própria igreja como instituição. Tem todo o debate em torno disso que eu não vou entrar aqui porque a gente não tem tempo, que se essa transformação foi realmente uma transformação ou se foi mais uma adequação a coisas que já estavam acontecendo para que a igreja não perdesse o controle dessas transformações, enfim, é um amplo debate, né, que existe sobre o Concílio Vaticano II, mas o que nos interessa aqui é entender que a partir desse momento a gente começa a encontrar a participação das mulheres, a participação das religiosas em uma série de outros espaços que não são apenas os espaços do convento, né? Não são apenas os espaços das casas de formação. Em relação à ditadura, né? Então, quando eu analisava, quando eu estudava aquelas fontes ali que eu destaquei para vocês, eu sistematizei, né, os lugares onde eu encontrei essas ações de mulheres, né, essas ações de freiras em movimentos de resistência e oposição à ditadura. E eu posso dizer que eu encontrei em vários lugares. Né? Esses 5 pontos aqui é um pouco a sistematização desses vários lugares. Né? Os espaços, então, de atuação e de mobilização dessas religiosas se davam de diferentes formas. Né? E a primeira delas é a atuação através de colégios progressistas. Isso é muito bacana. Né? Vocês sabem, porque eu mostrei ali para vocês, que já desde o final do século XIX, as religiosas elas têm, né, muito essa vocação, vamos colocar entre aspas, para a educação. Né? Então, a gente tem no Brasil uma série de escolas, uma série de colégios e uma série de educandários que, desde o final do século XIX, são responsabilidade de religiosas. Pois bem, continuam sendo responsabilidade de religiosas no século XX. Continuam sob a direção de religiosas nos anos 60 e nos anos 70. E alguns desses colégios, eles acabam assumindo posicionamentos bastante progressistas. Né? Então, a gente encontra nos jornais, por exemplo, debates muito curiosos a respeito daquilo que estava sendo ensinado nesses colégios. Né? E muitos desses debates, por exemplo, vão em torno da educação sexual. Isso é só uma ilustração, né? Isso não é tanto em relação à questão política, ainda que tenha uma vinculação.
Mas nos jornais, né, em relação a esses colégios progressistas, eu encontrei referências de religiosas, por exemplo, que acabavam se manifestando em 64 em relação à participação ou não participação na marcha da família com Deus pela liberdade, né, naquela grande marcha que aconteceu em apoio ao golpe de 64, e houve todo um debate, né, sobre um colégio famoso do Rio de Janeiro, que tinha orientado suas estudantes a não participarem, porque não estavam de acordo com a forma, né, como esse movimento havia tomado o poder no Brasil naquele momento, né, em 1964. Então, assim, a gente tem uma série de colégios, a gente tem uma série de notícias nos jornais, depois eu vou mostrar rapidamente algumas delas, que nos dão a ver como que essas religiosas atuavam nesses espaços de educação, né, para, através desses espaços, manifestar, em certa medida, o seu descontentamento com aquilo que acontecia politicamente no Brasil. Assim como encontrei também referências nesses colégios a religiosas que, através de disciplinas como a educação religiosa, faziam pensar questões sobre a perseguição, né, questões sobre violência, questões sobre martírio. Então, a gente tem de forma muito, às vezes, mas assim, muito sutil, né, a expressão de posicionamentos políticos que são contrários ao que vinha acontecendo no Brasil de então. Mas isso é muito sutil, e isso precisa ser visto dentro das próprias lógicas da vida religiosa feminina. Um outro espaço onde eu observei a atuação das religiosas foi nas passeatas e manifestações. Né? Se elas não estavam lá no púlpito falando como os bispos, elas estavam ali junto ao povo. Né? Por exemplo, aqui depois eu volto, ó, tem jornais, isso aqui é a capa do Diário de Notícias do dia 27 de junho de 68, né? O título da reportagem foi Sem Repressão à Ordem, né? Que era uma mobilização, aqui foi um movimento, a Marcha dos 100 mil, contra a ditadura militar, e daí nesse movimento o jornal deixa muito evidente a participação das religiosas, aqui vocês estão vendo diferentes religiosas de diferentes congregações, pois trajam diferentes hábitos religiosos, que estavam ali, né, como diz a reportagem, desfilando de braços dados com mães, numa demonstração inequívoca de que o clero apoia os estudantes em sua luta. Né? Então, nos jornais eu também encontro uma série de reportagens que trazem essa participação, né, com bastante veemência, de que a igreja está nas ruas e de que as freiras estão nas ruas, né, na luta contra a repressão e contra o regime militar. Um outro espaço de atuação dessas religiosas que encontrei através das pesquisas foi esse de abrigo e solidariedade como atos políticos. Então, por exemplo, são muitos e muitos e muitos os relatos que a gente tem de pessoas que estavam sendo perseguidas e que acabaram se abrigando, né, em conventos ou em casas religiosas de mulheres, e que essas mulheres, portanto, prestaram solidariedade a essas pessoas que estavam sendo perseguidas. Essa solidariedade, ela também abre espaço para todo um debate, porque se diz que acolher o outro é uma prática religiosa. No entanto, na pesquisa eu encontrei que esse acolhimento ele não era consensual, e a gente tem dentro das casas muitas brigas e muitas disputas de religiosas que não concordavam em acolher essas pessoas, porque tinham a noção, né, tinham total consciência do que acontecia politicamente no Brasil de então, e tinha outras, é claro, que atuavam de forma diferente porque tinham igual consciência e sabiam por que estavam acolhendo aquelas pessoas que estavam sendo perseguidas. Então, né, nessa leitura das fontes, eu encontro também a possibilidade de abrigo e solidariedade como atos políticos e como atos conscientes por parte dessas religiosas. Uma outra forma de ação que encontrei, estou atenta ao horário aqui, tá, gente? Uma outra forma de ação que eu encontrei foi através da publicização da tortura e da repressão. Então, assim, a gente tem freiras, eu vou dar um exemplo, que é a Maria Valéria Rezende, que é escritora bastante conhecida hoje aqui no Brasil, né? Ela é religiosa e escritora, tem livros belíssimos, que atuavam na publicação de livros, né? Na publicação de cartas, na publicação de documentos, que acabavam noticiando para além do Brasil, né, em outros países, aquilo que estava acontecendo aqui. Né? Então, tentavam, de alguma forma, chamar a atenção, né, de grupos internacionais para aquilo que acontecia no Brasil nos porões da ditadura. Eu vou dar só um exemplo para vocês,
que é a atuação, né, da Maria Valéria Rezende na publicação das cartas de prisão do Frei Beto. Né? Quando o Frei Beto foi preso, as cartas dele foram publicadas primeiro na Itália, né, como forma de denúncia, e a Maria Valéria Rezende foi uma das pessoas responsáveis por organizar essa publicação, né, como forma de denúncia do que acontecia no Brasil de então. E, para além disso, claro, várias outras formas de lutas sociais que eu encontrei em todas essas fontes, e essas lutas sociais aqui, elas são o movimento contra a carestia, né? Elas são os vários movimentos para conseguir trazer benefícios para os bairros pobres das cidades e das periferias, e que são lutas sociais com, obviamente, uma forte propensão política, né? Porque essas lutas sociais, elas estão demandando determinadas coisas, elas estão denunciando o esquecimento em relação a uma parcela da população que foi praticado, né, pelo governo de então. Então, essas lutas sociais que se materializam fortemente através das SEBs, né, das comunidades eclesiais de base, elas também acabam tendo uma conotação política muito forte. Né? Aqui tem alguns poucos, né, exemplos para vocês de jornais e de algumas das coisas que eu encontrei e que me levaram, né, a pensar as coisas que pensei e as reflexões que eu construí nessa pesquisa a respeito da participação, né, como vocês podem ver, da participação de padres e freiras. Aqui padres e freiras dão apoio no Rio a Frei Chico, né? Então a gente tem uma série de demonstrações através dos jornais de que as freiras participavam sim, né, de ações políticas, de que elas tomavam, sim, partido, ainda que isso não fosse tão registrado, né, ainda que isso não fosse tão abordado por textos, né, historiográficos, enfim. Aqui é uma frase do Frei Beto que eu sempre gosto de trazer, porque ele diz, né, que a presença de religiosas em manifestações contrárias à ditadura, em apoio aos revolucionários, foi muito maior do que se conhece, e isso é verdade. Né, e isso eu pude constatar com o meu próprio trabalho de pesquisa. Né, como eu falei para vocês ali no início dessa exposição, a historiografia durante muito tempo deu atenção, né, a esses combates que se estabeleceram entre a Igreja Católica e o governo militar e o governo ditatorial, ressaltou durante muito tempo a participação desses padres e desses bispos, mas não dava muita atenção às freiras. Né? E eu atribuo isso muito ao fato de que as freiras não ocupavam muitas vezes esses mesmos lugares de destaque, né? Não apareciam tanto quanto os padres e bispos. Mas o que é importante a gente entender é que o lugar institucional da freira não é o lugar de aparecer, né? É um outro tipo de espaço que é ocupado por elas. E essas ações de resistência delas, essas ações de oposição, ocorreram, portanto, nesses mesmos espaços ocupados, né, envoltos muitas vezes em silêncios, envoltos muitas vezes em desconhecimento, e que, portanto, precisam, né, de um olhar um pouco mais atento a esses silêncios, né, um pouco mais atento a esses espaços que não recebem tanta ênfase, né, pelas mídias, mas que eles estão lá e demandam o nosso olhar historiador, né, o nosso olhar de pesquisadores. Já me encaminhando ao final da fala, porque eu estou vendo o horário, eu digo que para tentar compreender, então, né, esse espaço que é atribuído às irmãs, às religiosas, durante os movimentos políticos e sociais vividos na América Latina durante a segunda metade do século XX, e que eu analisei aqui na exposição muito rapidamente, né, através de páginas de jornais e revistas, a gente deve fazer algumas considerações. Né? Então, primeiro, é muito importante que a gente entenda as mudanças institucionais que foram experienciadas pela Igreja Católica no Brasil ao longo dos anos 60 e 70. Né? A gente não pode esquecer aqui que nos anos 60 e 70 é o período da teologia da libertação. Né? Então, é o período de uma Igreja Católica muito pulsante, né, e muito atenta às demandas sociais da América Latina, né, muito atenta às questões da pobreza, né, muito atenta a essas questões do chamado povo de Deus. E é nessa atenção, é nesse trabalho social, é nessa preocupação teológica, entre outras coisas, que a gente percebe, sim, um engajamento político por parte das religiosas. Uma outra coisa que a gente nunca pode perder de vista diz respeito ao lugar ocupado pelas mulheres na Igreja Católica. Né? Aqui a gente sempre lembra de uma declaração, né, do Papa Paulo VI. Essa declaração aqui está sendo citado pelo João Paulo II em 1994, né? E a citação é a seguinte: o exemplo registrado na Sagrada Escritura de Cristo,
que escolheu os seus apóstolos unicamente entre os homens. A prática constante da igreja, que imitou Cristo escolhendo somente homens, e seu magistério vivo, o qual, com coerência, estabeleceu que a exclusão das mulheres do sacerdócio está em harmonia com os planos de Deus para a sua igreja. Então, a própria Igreja Católica atribui às mulheres um espaço bastante limitado. E é dentro desses espaços limitados, né, é dentro desses cerceamentos que a gente precisa observar em que medida que essas mulheres conseguiram, nos seus espaços e através das suas limitações, mobilizar-se a ponto de manifestar, então, o seu descontentamento, né, de manifestar o seu desacordo em relação àquilo que acontecia politicamente no Brasil nos anos 60 e nos anos 70, né, nos anos 80 também, é claro. Bom, nessa pesquisa, então, assim, o que eu procurei demonstrar, né? Eu procurei demonstrar que a participação e o envolvimento dessas religiosas, elas transcendem as ínfimas quantificações que a gente tem, né? No Brasil Nunca Mais, eu não sei se vocês conhecem o livro, é um grande projeto, né? Mas que foi materializado em um livro organizado pelo padre Paulo Evaristo Arnes, arcebispo Paulo Evaristo Arnes. Foi um dos primeiros trabalhos assim que trouxe a público uma quantificação, né, daquilo que acontecia durante a ditadura militar em termos de violência, com descrição de práticas de torturas. Então é um trabalho muito importante, né, um grande marco em termos de documento histórico, né, mas em termos de pesquisa, né, foi um documental também que nos leva a pensar sobre a questão da ditadura militar. E nesse material a gente tem um registro de apenas 6 freiras que foram colocadas como mulheres que foram presas pela ditadura militar. Então é uma quantificação muito ínfima. E na pesquisa eu encontrei muito mais mulheres para além dessas 6. Né, muito mais mulheres que tiveram envolvidas com movimentos de resistência e oposição à ditadura militar em diferentes lugares, né? Então, assim, é importante que a gente esteja atento a esses diferentes lugares, se a gente quiser encontrar, né, os espaços de atuação ou as experiências de atuação e resistência dessas mesmas mulheres, né? Que é o que eu digo a seguir, ali, que essa participação ela precisa ser observada a partir das especificidades concernentes àquelas que se dedicavam à vida religiosa e aos espaços por elas ocupados. Né? São histórias que permanecem ainda envoltas em silêncios, né? Seja por motivos institucionais ou opções pessoais. Né? Histórias essas que, para uma compreensão amplificada do nosso tempo, precisam ser contadas. Né? E é um pouco isso que eu tento fazer no meu trabalho de pesquisa, assim, por isso que eu digo que essa pesquisa, né, o doutorado, e até um pouco do que eu trouxe no doutorado, ele, no final das contas, é um grande mapeamento dessas histórias, né, um grande mapeamento dessas histórias que precisam ser contadas, dessas histórias que precisam ser conhecidas, né, acabei de sair do compartilhamento, eu estou vendo ali que o Lucas citou a Ivone Gebara, incrível, né, um incrível exemplo de mulher, um incrível exemplo de religiosa, né, que no Recife, né, junto com o Helder Câmara, acabou, sim, assumindo espaços, não espaços públicos, né, mas espaços ali dentro do Instituto, que foram muito significativos na luta contra a ditadura militar. Né? Então, um pouco isso que eu tento fazer, é um pouco isso, aquilo para o qual eu tento chamar a atenção, né? Para a existência dessas mulheres, para a história dessas mulheres e para o universo, né, que temos aí enquanto possibilidade de pesquisa, né, no âmbito da vida religiosa feminina, né, nesse contexto da ditadura militar, e depois da redemocratização também, com a questão dos movimentos sociais que se organizam, com a questão, por exemplo, né, só para deixar um spoiler daquilo do que há por vir, a gente tem a presença das freiras na organização do PT, né, na organização institucional do PT. Então, assim, tem muita coisa, né, que precisa ser conhecida, e é um pouco isso que eu tento trazer aqui. Mas, gente, desculpa se eu me excedi, agradeço a atenção de vocês, né, que é tanta coisa para falar, e quando a gente vai falando, a gente vai lembrando de outras, mas fico à disposição aqui para a gente conversar, né, e para tentar responder, em certa medida, as perguntas que aparecerem. Obrigada pela atenção e pelo convite, gente.